Antes de Deus criar o mundo, ele primeiro criou os céus, e dentro dos céus criou os querubins, os anjos e os arcanjos. Os arcanjos e querubins eram essencialmente os mais graduados dos anjos, e eram os mensageiros principais do próprio Deus. Entre os querubins estava um ser conhecido como Lúcifer, o mais alto dos querubins antigos. Ele foi descrito como sendo a criatura mais bela que Deus já havia criado, um ser esplêndido e perfeito em todos os sentidos. Em Ezequiel capítulo 20 versículo 15, descreve Lúcifer como aquele que era perfeito em teus caminhos desde o dia em que foste criado. No entanto, Lúcifer era tão perfeito, tão belo, tão divino e tão forte em comparação com os outros anjos que ele se tornou arrogante. Suas qualidades superiores em relação às outras criações de Deus o fizeram ficar orgulhoso, e ele passou a acreditar que deveria estar no lugar de Deus. Ele queria ser igual a Deus. Agora, considerando que ele era digno de estar na presença de Deus mais do que qualquer outro, e que ele entendia Deus de maneira superior a qualquer outro anjo, Lúcifer não conseguia pensar em ninguém melhor do que ele para derrubar o seu Senhor, como observado em Isaías, capítulo 14, versículos 12 e 14. O profeta Isaías cita o que alguns sugerem ser Lúcifer dizendo: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Pode-se argumentar até que a ambição de Lúcifer é maior que a dos deuses, que ele não apenas quer ocupar o lugar de Deus, mas deseja ser igual a Deus. O orgulho o incentivou a agir conforme seus pensamentos de que ele era realmente mais poderoso que Deus. Foi o orgulho que o cegou, o orgulho que o levou por um caminho de arrogância, o que o fez começar a manipular os outros anjos para servi-lo. Afinal, sua inteligência era superior à dos anjos, e enganá-los não estava além de seus meios. Embora alguns permanecessem leais a Deus, muitos dos anjos que, como Lúcifer, se tornariam conhecidos como anjos caídos, começaram a reconhecê-lo como um ser superior. Em Ezequiel 28, versículo 15, observa que Lúcifer foi perfeito em todos os sentidos, mas também observa que a iniquidade foi encontrada nele, diminuindo assim sua perfeição. Com um terço dos anjos ao seu lado, Lúcifer lidera um ataque a Deus e uma poderosa guerra no céu começa a acontecer. No entanto, Lúcifer não contava com a forte resistência apresentada pelo arcanjo Miguel, o general celestial e guardião de Israel. O significado do seu nome é uma pergunta: quem é igual a Deus? Incapaz de derrotar Miguel em sua forma atual, Lúcifer começa a duvidar de sua própria perfeição. Nesse ponto, Lúcifer se transforma em um dragão, como mencionado em Apocalipse capítulo 12, versos 7 e 8. Ocorre uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutam contra o dragão e seus anjos. Lúcifer, com a terça parte dos anjos que ele enganou, perderam a batalha e não se encontrou o lugar deles nos céus e foram lançados na terra. Lúcifer é derrotado pelo arcanjo Miguel. Em Apocalipse 12, versículo 9, afirma que o grande dragão, a antiga serpente chamado de Diabo e Satanás, que engana todo o mundo, foi lançado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Essa é também a passagem onde vemos Lúcifer sendo chamado por outro nome, Satanás, que ele ganha após sua derrota. Sua derrota é mais do que a perda de seu orgulho. Lúcifer perde tudo, é rejeitado por Deus e expulso do céu com os anjos que se aliaram a ele. Lúcifer deixa para trás seus dias de glória como a mais esplêndida e perfeita criação de Deus, e assume o papel oposto. Sua queda é descrita por Lucas, citado pelo próprio Filho de Deus. Jesus disse em Lucas 10, versículo 18: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. O destino de Lúcifer é detalhado em Apocalipse 20, versículo 10, onde se entende que o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já estavam, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. É entendido que Lúcifer não aceitaria sua sentença silenciosamente. Na verdade, desde o dia em que foi expulso do céu, Lúcifer começou a planejar sua vingança contra Deus. Vendo que ele não era mais a criação favorita do Deus Todo-Poderoso, Lúcifer voltou sua vingança contra aquilo que tomou seu lugar, a humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, ele os testou proibindo-os de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vendo uma oportunidade de escarnecer a Deus, Lúcifer entrou no jardim do Éden, assumindo a forma de uma serpente. Nas primeiras passagens do Gênesis que detalham a tentação de Eva, a serpente é explicitamente identificada como Lúcifer. Em Gênesis 3, versículo 1,
A serpente é simplesmente descrita como o animal mais astuto de todos, e no livro de Apocalipse, 12, versículo 9, João revela que Lúcifer, ou o dragão, era a antiga serpente. Além disso, em Gênesis 3, a partir do versículo 14, após a serpente convencer Eva de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus dá uma sentença para a serpente dizendo que ela seria o animal mais maldito de todos e que colocaria inimizade entre os seus descendentes e os descendentes da mulher, que esse iria pisar e esmagar a sua cabeça e que a serpente morderia o seu calcanhar. Isso se cumpriu na cruz, quando Jesus venceu Lúcifer, a antiga serpente, esmagando a sua cabeça e libertando a humanidade das suas garras. A mordida no calcanhar foi o sofrimento do Filho de Deus sendo crucificado no madeiro por amor a nós. No entanto, ao considerar a origem do nome Lúcifer, descobrimos que ele vem do latim e significa portador de luz, ou estrela da manhã, referindo-se frequentemente ao planeta Vênus. A questão é como esse nome encontrou seu caminho para um manuscrito hebraico, já que o latim foi desenvolvido após a língua hebraica. Um exemplo frequentemente citado é o capítulo 14 de Isaías, onde diz: Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui, o termo Lúcifer é utilizado. Alguns argumentam que Isaías está se referindo a Lúcifer, o anjo caído, enquanto outros sustentam que ele está falando sobre um rei babilônico caído. Esse rei seria mortal, não um anjo divino, e teria se considerado acima de Deus, levando-o à sua queda. A passagem seria, portanto, uma repreensão a esse rei humano, e não a Lúcifer como o anjo caído. Além disso, em algumas versões da Bíblia, o termo Lúcifer é traduzido simplesmente como estrela da manhã, ou filho da alva, deixando a identificação mais ambígua. No entanto, a interpretação tradicional prevaleceu, e Lúcifer foi associado a um anjo caído. Isso pode ter sido influenciado pela tradição e pela influência do latim, especialmente nas traduções da Bíblia. É importante observar que a interpretação do nome Lúcifer e sua associação com o anjo caído pode variar entre diferentes crenças religiosas e tradições. Independentemente de como se interpreta a história de Lúcifer, seja como um anjo caído ou como um rei babilônico, a moral da história é profunda. Ela reflete o ditado popular: o orgulho precede a queda, e ressoa com a ideia de que o orgulho excessivo e a arrogância podem levar à destruição. Ela também enfatiza a importância da humildade, gratidão e respeito pelos que vieram antes de nós. A história de Lúcifer serve como um aviso contra o excesso de confiança e uma lição sobre as consequências de desafiar o Deus Todo-Poderoso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E assista esse próximo vídeo que está aparecendo aqui. Tenho certeza que será uma bênção para a sua vida. Que Deus abençoe e até a próxima.